Nosso texto hoje está no livro de Provérbios, no capítulo 16, e fala assim: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nós, quanto seres humanos, sempre planejamos. Muitas vezes planejamos corretamente e outras vezes não. Na realidade, não são todos os seres humanos que planejam, que fazem planejamentos do que tem pela frente, de um desejo de comprar algo, de um desejo de viver uma vida melhor, de um desejo até mesmo de conhecer a palavra do Senhor, ou de fazer uma viagem. Isso tudo requer planejamento. Isso tudo requer um momento certo para executar essas ações. E o texto fala que o coração do homem planeja. É claro, sabemos que o coração do homem é uma palavra simbólica, porque o coração ele é um órgão que ele não planeja nada, ele bombeia o sangue para o nosso corpo. Mas ele está se referindo, o autor, e a palavra de Deus, em todo tempo, quando cita o coração, está se referindo, na realidade, às emoções, aos pensamentos, são estímulos que vêm dos sentimentos humanos. E quando ele diz o coração do homem planeja o seu caminho, nós temos que lembrar o seguinte: a própria palavra de Deus, ela diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Esse texto está lá em Jeremias 17:9. Então, vejamos, se o coração planeja e ao mesmo tempo ele é enganoso, nós corremos um risco sério. Como algo que é enganoso pode planejar com perfeição um objetivo, um pensamento, uma proposta que venha a dar certo? Se o coração do homem é enganoso, se o que ele planeja certamente não é algo que vai frutificar. E isso não vai frutificar se o Senhor não estiver neste propósito, junto com os seres humanos. Lá em Lucas, no capítulo 14, versículo 28, o Senhor Jesus, ele fala sobre o planejamento. Alguém que quer construir algo tem que sentar, calcular, planejar. Isso é um bom exemplo de planejamento. O Senhor Jesus, ele nos ensina como fazer isso. Mas na Bíblia também tem o planejamento que é ruim. Um exemplo é quando o assistente lá do profeta, o Geazi, ele fez um planejamento. Quando aquele capitão que ficou curado daquela lepra que havia no corpo dele, ele ficou curado, porque ele seguiu a orientação do profeta. E ele mergulhou no rio 7 vezes e sua pele ficou curada. E ele quis oferecer ao profeta dinheiro, riquezas, e o profeta disse que não queria. E Geazi, em sua mente, ele traçou um plano: eu vou atrás daquele homem, daquele capitão, e vou pegar algo em troca. Isso foi um planejamento ruim, porque Geazi ele não pediu direção sobre isso e ele foi contra a ordem e a direção do seu mestre, o profeta. Então, pagou uma consequência, a ação dele teve uma consequência muito pesada. Ele pagou um preço, que a lepra que foi tirada daquele capitão, daquele homem poderoso, passou para ele. Então, existem planejamentos bons, se nós seguirmos as orientações do Senhor, e planejamentos ruins, se nós seguirmos o impulso que vem da nossa carne, dos nossos sentimentos, dos nossos maus desejos, do nosso orgulho, da nossa cobiça. Se nós olharmos por este lado, ou simplesmente pela vaidade, tem pessoas que querem fazer uma viagem
mas elas querem fazer uma viagem porque elas querem dizer para os outros que ela pode. Que era: "Ah, eu estive em tal lugar, eu viajei pela Europa ou pelos Estados Unidos", seja lá onde for, mas para ostentar uma vaidade. Enganoso é o coração do homem. E no nosso texto de Provérbios 16, o o autor, ele vai dizendo assim: "O coração do homem planeja o seu caminho". Na realidade, o Senhor mas o Senhor é quem dirige os passos. Ele, ao mesmo tempo em que ele fala desse planejamento, ele diz que quem dirige os passos do homem é o Senhor. Então precisamos estar atentos a isso, porque não estamos falando de qualquer pessoa, estamos falando do soberano, estamos falando daquele que nos criou, o Criador dos céus e da terra, aquele que enviou o seu Filho para nos salvar. Não é qualquer pessoa. Nesse tempo em que foi escrito esse texto, o Senhor Jesus ainda não havia vindo à Terra em forma humana, mas o Senhor Deus, ele falava com aqueles que o buscavam e dirigia também. E hoje não é diferente. Se nós buscarmos ao Senhor Jesus, ele nos orienta, sabe por quê? Porque o Senhor Jesus, ele é quem nos dirige. Eh, Lá em Provérbios 20, 24 diz: "Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, entenderá o homem o seu caminho? É necessário que o nosso caminho seja mostrado, seja guiado pelo Senhor". Então, esse texto nos traz a reflexão que tudo que nós devemos, que nós pretendemos fazer, nós devemos apresentar ao Senhor. E no nosso dia a dia, nós não temos muita oportunidade, algumas vezes, de fazer isso. Nós estamos, nós temos que ter o cuidado de não nos envolvermos com a ansiedade e com a pressa de sair para os nossos compromissos sem apresentar o nosso dia, os nossos passos a Deus. Você tem tido essa oportunidade de, a cada dia, apresentar o Senhor, as suas rotinas? Você tem tido a oportunidade de, a cada minuto, a cada instante, mostrar, apresentar ao Senhor? Muitas pessoas talvez não tenham essa oportunidade ou sequer lembrem da importância que isso é. Às vezes saímos correndo, recebemos um telefonema e temos que correr para socorrer alguém. E naquela pressa de chegar logo ao lugar e socorrer aquela pessoa, ou ajudar, ou fazer algo que surgiu de imediato, que nos foi colocado uma situação, seja ela qual for, saímos apressadamente e não falamos com o Senhor. Muitas vezes não é nem para chegarmos até lá, mas mesmo assim, nós vamos. E quando chegamos lá, podemos encontrar situações diversas e surpreendentes. Hoje, o Senhor nos convida a, em todo tempo, por mais que nós estejamos atentos, parar, começar o nosso dia na manhã, e como muitas outras pessoas começam na madrugada, já buscando ao Senhor e já apresentando suas petições, é importante que nos lembremos disso. E muitos irmãos, muitas pessoas que já estão em Cristo podem falar assim: ah, não, mas eu faço isso todos os dias. Que bom, continue fazendo, continue perseverando, porque é o Senhor que dirige cada passo da nossa vida. A própria palavra do Senhor diz que Ele é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que qualquer circunstância, e as circunstâncias que se apresentam na nossa vida, quer sejam por doenças, quer sejam por preocupações, quer sejam por falta de trabalho, por falta até do pão de cada dia na sua casa ou na minha casa, que isso não seja motivo para que nós não apresentemos o nosso dia, os nossos planejamentos ao Senhor. Quantas vezes nós queremos estudar certos assuntos,
mas aqueles assuntos podem não ser o plano do Senhor para a nossa vida. Então, que nós hoje possamos pensar nisso. Eu tenho um plano, eu tenho uma decisão, eu tenho uma atitude a ser tomada, eu preciso dar uma resposta a alguém hoje. Eu preciso apresentar isso ao Senhor, porque pode não dar certo aquilo que vem do meu coração, aquilo que vem da minha emoção, do meu raciocínio humano, pode não ser a vontade de Deus. Nós precisamos pedir ao Senhor para sonharmos os sonhos de Deus, para vivermos e concordarmos com o planejamento, com os projetos que Ele tem para a nossa vida. Algumas vezes, os projetos dele não serão de acordo com os nossos, mas que nós podemos ter certeza de que o que ele tem de planejamento, embora nós não entendamos, é o melhor. Porque, como diz o texto, o Senhor dirige os nossos passos. Guardemos isso no nosso coração. E em todo tempo, está andando na rua, pergunte ao Senhor: vou para a direita ou vou para a esquerda? Pego o ônibus, pego outra condução ou vou a pé? Compro isso ou não compro aquilo? Visto a roupa tal ou não visto a roupa tal? São apenas pequenos exemplos, mas que eu deixo aqui para que nós possamos estar lembrando de perguntar ao Senhor, porque o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os passos. Aquele caminho que muitas vezes escolhemos, e de ir para a esquerda, o Senhor nos dirige os passos para a direita. Nós precisamos estar atentos à vontade e à direção do Senhor. O Senhor, ele tem caminhos de paz e não de guerra. Ele tem caminhos de prosperidade, ainda que nós não entendamos. Prosperidade não é só riqueza física, dinheiro, não. Que nós possamos hoje estar atentos. Você que ouve esse áudio ou vê este vídeo, tenha isso em teu coração também. Vale a pena buscar esse Deus maravilhoso. Ele é a nossa lâmpada hoje, nos dias de hoje e sempre e eternamente. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós apresentamos a Ti o nosso dia. Nós apresentamos a Ti as rotinas que temos para desenvolver hoje. Nós apresentamos a Ti, Senhor, aqueles planos que gostaríamos tanto de realizar. Aquele sonho de estudar certos temas, certos estudos profundos, estudos seculares até, ou até mesmo aquele estudo da palavra, e não conseguimos fazer. Senhor, aquele nosso desejo que está lá no profundo, que nós nem revelamos, mas que nós gostaríamos tanto que acontecesse, apresentamos a Ti, porque é o Senhor quem nos dirige. E que assim seja em todo o tempo, Pai, na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, apresentamos a Ti agora todos os nossos planos, na certeza de que o Senhor está olhando para cada um deles e nos dirigindo conforme a sua vontade. Tão somente ajuda-nos a concordar com a sua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Que você tenha um dia, uma noite, um momento totalmente de paz na sua vida, em Cristo Jesus. Até a próxima, se Deus assim o permitir.